Conectadas, capítulo 18. Ayla. Será que em algum momento próximo meu coração conseguiria se acalmar? Porque enquanto esperava a minha vez na fila do banheiro, podia senti-lo batendo forte, ameaçando pular para fora do peito. Aquele dia estava sendo surreal demais. Quando acordei, lembrei que a feira ia começar e que não estaria lá, o mundo tinha me parecido mais sombrio e triste do que nunca. Horas depois, ali estava eu e ainda por cima ao lado do Léo. Caramba, quantas vezes eu não tinha imaginado esse momento? Mas por mais empolgante que tudo fosse, também havia algo de estranho na situação. Tudo bem que o Léo e eu estávamos nos vendo pela primeira vez. Estávamos tímidos e nos acostumando com a presença um do outro, e isso era normal, eu acho. Ainda assim, era como se o Léo ao vivo, o Léo offline, fosse completamente diferente do Léo com quem eu conversava todos os dias na internet. Até a voz e a risada dele eram diferentes. A coisa simplesmente não estava fluindo. Ou talvez só eu achasse isso. Quer dizer, o Léo estava se esforçando para me entreter e me acompanhar, me fazendo rir e conversando. Mas era como se tudo que a gente falasse girasse em torno da feira, de feéricos e de assuntos mais genéricos. Eu sentia a falta da conexão que tínhamos na internet. Sai havia me dito para não criar expectativas demais e eu começava a achar que ela tinha razão. Mas se o Léo e eu não conseguíssemos nos entender pessoalmente, tudo que eu tinha esperado de nós dois, todas as esperanças de finalmente ter encontrado alguém especial, alguém que me entendia, iam pelo ralo. Do mesmo jeito que começou aquilo que tínhamos, eu nem sabia direito do que chamar. Ia acabar com a Nevasca Studios. Balancei a cabeça sem querer pensar naquela possibilidade. Eu esperava de verdade que o estranhamento passasse assim que deixássemos de lado o nervosismo do primeiro encontro. Tentei me concentrar naquele último momento quando Léo colocou a mão no meu ombro e, meio abraçado, me acompanhou até o banheiro. Esse único toque fez meu coração acelerar, meus pensamentos se agitarem e um sorriso se fixar no meu rosto. Lavei o rosto e respirei fundo de novo e de novo até me sentir tranquilo o suficiente para deixar o banheiro. Eu estava permitindo que a insegurança me dominasse, mas não havia nada com que me preocupar. As coisas estavam indo bem. Eu tinha que me acalmar, não podia estragar tudo deixando meus medos falarem mais alto. Mais confiante, desci a rampa do banheiro, seguindo em direção aos dois irmãos. Eles se viraram para mim. O Léo sorriu sem mostrar os dentes, mas Raíssa abriu um sorriso largo que iluminou todo o seu rosto. Ela era bem fofa, de um jeito um tanto diferente do Léo. Na verdade, os dois tinham pouca coisa em comum. Eu tinha ficado tão focada no irmão que acabei não reparando muito nela. Agora, enquanto caminhava até eles, tive tempo de observá-la melhor. Os dois tinham cabelo preto e cacheado. Nele, as laterais eram rentes ao couro cabeludo, deixando um tupete cacheado meio desgrenhado na parte de cima. Já o de Raíssa era mais cheio e longo, e ia até o ombro. A garota era um pouco mais alta que o irmão, e eles pareciam ser da mesma idade. A diferença devia ser pequena. Pouco mais de 9 meses, talvez? Nunca tinha pensado em perguntar. Ela tinha olhos mais puxados, mas não como os meus. Talvez houvesse alguma origem indígena na família. Sua pele era mais escura também. A cor dos olhos era a mesma e os dois tinham ombros largos e queixo proeminente, mas tirando isso, não tinham muito mais traços em comum. Cada um devia ter puxado um lado da família, ou talvez algum deles fosse adotado. Também era uma possibilidade que eu nunca tinha parado para cogitar. Ela tinha uma beleza fácil, leve, daquelas que você admira de cara.
A beleza do Léo era marcante, imponente. Juntos formavam uma família e tanto. E aí, vamos? Perguntei assim que parei na frente deles. Vamos, exclamou Raíssa, ainda sorrindo. Ela deu meia volta. Acho que a praça de alimentação é para lá. Sem esperar, foi andando na frente. Comecei a me virar para onde ela seguia, mas o Léo se virou ao mesmo tempo e quase trombamos um no outro. Nós rimos meio desconfortáveis. Ele estendeu a mão, apontando na direção da praça, um sinal para que eu fosse primeiro. Então voltou a colocar a mão no meu ombro. Quase morri do coração. O que vocês estão a fim de comer? Perguntou Raíssa, virando de repente para trás. O olhar dela foi da mão em meu ombro para o irmão, e ela ficou vermelha. O Léo tirou a mão na mesma hora, levando-a à nuca, como se estivesse sem graça de ser flagrado nesse gesto mais íntimo. O que será que Raíssa sabia sobre mim? Será que o Léo contara a nossa história completa, tudo por trás da nossa amizade desde que nos conhecemos? Ou será que ele só tinha falado para ela que eu era uma companheira jogatina, como ele mesmo dizia? Eu estava me sentindo igualmente envergonhada, mas tentei não deixar transparecer. Toda aquela situação ali com o Léo era muito incomum para a minha personalidade, pelo menos para a personalidade atual. Às vezes, eu mesma ficava confusa sobre quem eu genuinamente era. No Santa Helena, eu, a aluna mais rebelde do colégio, não costumava ficar sem graça, sem saber o que dizer. Drica e Vicky ficariam horrorizadas. Eu teria que deixar essa parte de fora quando fosse contar a elas. Mas ali, naquela feira, eu não sabia exatamente quem deveria ser. Será que aquela era eu mesma? Raíssa pigarreou, quebrando o silêncio que se arrastou por mais tempo do que o esperado, e continuou. Dei uma olhada por alto, mas acho que a maior parte é hambúrguer, respondeu com um tom meio agudo, voltando a olhar para a frente e parando no limite da praça de alimentação. Ela ficou analisando as barracas por ali, mas não sei se tem opção vegetariana. Tem uma creperia também que pode ter alguma coisa e um negócio de lanche natural. Ali deve ter, com certeza. Encarei o Léo com uma sobrancelha arqueada e um sorrisinho no rosto. Você comentou que sou vegetariana, é? Raíssa voltou a se virar para trás rapidamente. Hã? Falei? Ele disse meio sem graça. Eu mencionei quando você estava no banheiro. A gente estava discutindo o que comer. Achei que você nem lembrasse, eu disse, olhando para o Léo, enquanto procurávamos uma mesa para sentar. Como eu poderia esquecer? Sei lá, as pessoas vivem esquecendo. Toda vez, alguém vem me oferecer ou me chamar para churrascaria e eu tenho que ficar lembrando que não como carne. Bem, eu lembrei. Disse simplesmente como se não fosse nada demais. Quer ir dar uma olhada nas opções? Claro, levantei e olhei para os dois. Você segura a mesa aí? A Raíssa e eu vamos lá escolher. Eu? Raíssa olhou assustada de mim para o irmão e abriu um sorriso simpático. Eu estava tentando amenizar o clima, apesar de o constrangimento inicial já estar se dissipando. Tenho certeza de que tudo parecia um pouco menos estranho se simplesmente agíssemos como três amigos, e não como uma garota conhecendo o garoto por quem está apaixonada, mas não sabe se a recíproca é verdadeira. Além disso, eu queria conhecer Raíssa melhor. Ela era irmã dele, afinal. E me aproximar dela era me aproximar da vida dele, fazer parte do que o cercava. É, você, respondi fazendo um gesto para que ela levantasse. É, vai lá, Rai. O Léo pareceu animado com a sugestão. Aproveita e compra um hambúrguer e uma Coca-Cola para mim. Ele abriu um sorriso travesso. Soltei uma risada enquanto Raíssa revirava os olhos. Folgado!
Ela mostrou a língua para ele, mas levantou e me acompanhou até as barraquinhas de comida. Passei o braço em volta do ombro dela, tentando parecer descontraída. Senti Raíssa ficar tensa ao meu lado. Não sei se desconfortável com a proximidade ou só com vergonha. Como já era tarde para voltar atrás, apenas continuei. E aí, tá curtindo a feira? Ainda tô um pouquinho zonza com tanta informação, mas tô sim. É meio louco que eu esteja aqui mesmo, ela disse, não parecendo nem um pouco irritada ou constrangida. Ok, então eu estava apenas sendo insegura. Abri um sorriso. Né? Achei que era só eu. O Léo tá tão louco para sair aproveitando tudo e eu só consigo me sentir atordoada com tanta coisa incrível ao meu alcance. Raíssa deu uma risada enquanto assentia veementemente com a cabeça. Isso, é muito doido, porque passei os últimos anos vivendo tudo isso aqui pelo computador, vendo os vídeos do pessoal da nevasca e jogando, mas a experiência de estar aqui é tão diferente, é como se... Ela soltou um grunhido baixo de frustração por não conseguir encontrar uma forma de descrever sua empolgação. Como se você estivesse atravessando o guarda-roupa e se visse dentro de um mundo quase irreal de tão incrível? Ela olhou para mim e senti como se seus olhos estivessem dançando de tanta alegria. É exatamente isso. Acho que entendo perfeitamente o que você está sentindo. Nós nos entreolhamos e sorrimos. Eu tinha me preocupado à toa no fim das contas. Conversar com a Raíssa era fácil, como se já fôssemos velhas amigas. A insegurança foi embora em poucos segundos, ficando apenas a sensação boa que aquela afinidade instantânea deixou em mim. 17 de junho, 17h30. Ayla Storm. Aff, Léo, você tá muito ruim hoje. Tá me deixando morrer toda hora. Eu preciso ir para a igreja em 20 minutos. 17h32. SMB Douder. Dá licença? Não dá para ser perfeita todo dia. Perfeito. Ayla Storm. Haha, você está dizendo que não sou perfeita todo dia? 17h33. SMB Douder. Hahaha. Você é uma exceção à regra. 17h34. Ayla Storm. Ai! Emoji coraçãozinho. SMB Douder. Te deixei sem graça? Hahaha. 17h35. Ayla Storm. Bastante. 17h36. SMB Douder. Só falei a verdade. Emoji piscando.